Um novo capítulo na disputa pela herança milionária do ator e diretor Marcos Paulo. Essa semana, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, negou os direitos de herdeira da ex-mulher dele, Antônia Fontinelli. Com essa decisão, a herança seria dividida apenas entre as 3 filhas de Marcos Paulo. Mas Antônia Fontinelli garante que continua na briga. O único dinheiro que eu poderia te dar. Uma herança milionária. Isso que eu tô fazendo não é pra mim. Eu não quero dinheiro pra mim. É por mim. Desabafo. É por uma questão de respeito. É uma questão de reconhecimento. É uma questão de justiça. E uma disputa que se arrasta há quase 6 anos na justiça. Gente, é um processo que vai até o teto. As declarações de Antônia Fontinelli são uma resposta a uma carta da atriz Flávia Alessandra divulgada essa semana. As duas são ex-mulheres do ator e diretor Marcos Paulo, que morreu em 2012 por causa de uma embolia pulmonar. Obrigado pelo sermão, mas você também está muito bem. Desde então, a partilha dos bens dele tem sido alvo de uma briga entre Antônia, a última companheira, e as 3 filhas do ator. Vanessa é fruto de um relacionamento com a modelo italiana Tina Serina, nos anos 70. Mariana nasceu do casamento com outra atriz, Renata Sorrah, nos anos 80. E a caçula Júlia, hoje com 18 anos, é filha de Flávia Alessandra. É aqui em frente à praia, na cobertura desse condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, que Marcos Paulo vivia. O imóvel é um dos bens que fazem parte do patrimônio estimado em 30 milhões de reais. Um apartamento em Nova York, uma casa em Búzios, no litoral fluminense, carros importados e obras de arte também estão na herança milionária do ator e diretor. Bens que, de acordo com uma decisão divulgada essa semana, devem ser partilhados apenas entre as filhas de Marcos Paulo. Antônia Fontinelli reagiu à decisão nas redes sociais. Nesse país tem uma lei que diz: a esposa tem direito a 50%. Flávia Alessandra decidiu então comentar o assunto pela primeira vez. No texto enviado à imprensa, afirma que quebrou silêncio depois de ter ouvido tantas inverdades, factoides e maldades sobre ela e a filha, especialmente originadas pela senhora Antônia Fontinelli. No dia seguinte, Antônia rebateu ponto a ponto a nota de Flávia com outro vídeo na internet. Vocês esperavam o quê? Que eu ficasse calada? Não é meu perfil. No documento, Flávia Alessandra fala de um testamento feito pelo ex-marido em 2005. Marcos Paulo deixou um testamento registrado e reconhecido pela Justiça, onde contempla apenas e somente as suas 3 filhas. Segundo Antônia, esse documento foi assinado antes de ela e Marcos se conhecerem, o que teria acontecido somente no ano seguinte. Esse testamento, gente, é de 2005, quando o Marcos Paulo não me conhecia. Portanto, o testamento dele, lavrado em cartório, era, sim, para as 3 filhas. A nota de Flávia Alessandra continua. Ainda em vida, Marcos Paulo firmou um outro documento registrado em cartório com a senhora Antônia Fontinelli, onde ela abriu mão de tudo que pertencia a Marcos. Sendo assim, não teria direito a nada por decisão em comum acordo entre os dois. Antônia explica que, na época, Marcos Paulo descobriu um câncer de esôfago e, por opção, ela procurou o advogado e inventariante do marido, João Paulo Lins e Silva, e pediu para ser retirada da herança ou qualquer documento que a beneficiasse. Liguei para o senhor João Paulo Lins e Silva e falei: João, eu quero abrir mão de tudo que é do Marcos Paulo, porque eu, Antônia, queria que esse homem soubesse que nunca, em momento algum, eu estive com ele para fazer novela, pelo dinheiro dele, nem por nada dele. Logo em seguida, o ator precisou passar por uma cirurgia que fazia parte do tratamento contra o tumor. Ao entrar na sala de cirurgia, meu sogro está de prova, muita gente está de prova. Marcos Paulo virou e falou: se acontecer alguma coisa comigo, Antônia, vá no João Paulo Lins e Silva que tem algo para você lá. Eu falei: que bobeira, não vai acontecer nada com você. Ela conta que só assim teria descoberto que, no momento em que abriu mão dos bens do marido, também assinou um contrato de união estável com Marcos Paulo, que morreu 1 ano depois da cirurgia. Quando eu fui assinar aquele papel lá, achando que somente eu estava abrindo mão de tudo que era dele,
Ali era um contrato de união estável, porque ele fez questão de me proteger. Esse especialista explica que o Supremo Tribunal Federal decidiu em agosto do ano passado dar ao companheiro ou companheira reconhecido por uma união estável os mesmos direitos de um marido ou esposa no casamento formal, inclusive com relação à herança. A união estável é a garantia de ter todos os direitos contemplados em lei, seja o direito sucessório, como o direito a alimentos e outros mais, direito real de habitação e todos os direitos que estão previstos em lei, inclusive direitos previdenciários. A nota divulgada por Flávia Alessandra ainda cita que as filhas de Marcos Paulo se afastaram de Antônia quando a mesma passou a adotar uma outra postura após a morte do ator, que antes Antônia fazia questão de dizer a todos e aos quatro ventos que não queria nada de Marcos Paulo. Antônia explica que mudou de opinião incentivada pelo pai adotivo de Marcos Paulo, Vicente Cesso. Ela entrevistou o ex-sogro no canal que mantém na internet em 2014. E um dos motivos pelo qual eu não abri mão de tudo que era do Marcos pela segunda vez foi porque você me disse uma frase: você nunca decepcionou ele em vida, por que vai decepcionar ele agora depois de morte? Se ele deixou, tá deixado. Na época, Vicente demonstrou apoio à atriz. Os fatos são os fatos. Você poderia ter sido a pior pessoa do mundo ou a melhor pessoa do mundo. Era a vontade dele, tem que ser respeitada. Porque quem trabalhou, quem ganhou, foi ele. O ex-sogro de Antônia não voltou a se manifestar sobre o assunto depois da decisão da Justiça de excluí-la da partilha dos bens. A viúva afirma que Marcos Paulo também teria escrito uma carta de próprio punho que daria a ela direito à metade da herança. O documento teria sido entregue a um inventariante na presença do pai adotivo do diretor. Junto com o meu sogro, acompanhando tudo isso, e junto com o inventariante dele, ele me beneficiou. Para não me deixar, ele me reconheceu como mulher dele. Mas, segundo a própria Antônia, o documento nunca foi reconhecido em cartório. Ela culpou o advogado do marido por isso. Você sabe muito bem, João Paulo, que esse documento tinha que ser reconhecido em cartório e com 3 testemunhas, não sabia? Não. O que você fez? Você guardou esse papel na sua gaveta. A nossa equipe procurou o advogado João Paulo Lins e Silva, que por meio de nota informou que o caso corre em segredo de justiça. O advogado afirmou, no entanto, que parte do patrimônio de Marcos Paulo já foi vendida com autorização judicial e depositada em juízo. Porém, nenhuma das partes recebeu qualquer valor. Para a Justiça, uma carta manuscrita pode ser interpretada de diferentes maneiras. O tribunal pode entender que aquele documento não foi revestido das formalidades que o tribunal entenda que sejam exigíveis ou que sejam legais. E aí o tribunal é que vai valorar ou não a eficácia desse documento. Antônia reconhece a fragilidade do documento como prova na partilha dos bens. Eu sei que essa carta, ela é passível, sim, de discussão. Porque o inventariante não fez como tinha que ser feito. Não instruiu o seu cliente, ou enfim, guardou como num papel de ponta. Mas a atriz já confirmou que vai recorrer à decisão. Quem quiser achar isso aqui uma baixaria, que ache. Eu também acho que é uma baixaria, mas guerra é guerra.